porque a gente quer ir pro céu, mas tá tão difícil viver os ciclos da nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui, onde a fé encontra a vida real e cada estação tem um propósito. Eu sou a Jéssica e aqui a gente respira graça e caminha com coragem. Bora conversar um pouquinho? Se você clicou aqui nesse episódio, talvez você esteja vivendo aquela fase em que tudo muda lá fora, mas por dentro, você ainda não está pronta. Então, respira fundo. Nós vamos conversar sobre isso com fé, vulnerabilidade e a direção do alto céu. O tema de hoje é quando a estação muda, mas você ainda não está pronta. Complicado, né? É difícil. Tem estação que chega sem pedir licença, mas isso não significa que Deus saiu do controle. A estação chegou, mas o Senhor continua no controle da sua vida. Esse propósito de te acolher, de te encorajar e de te fortalecer é o que nós vamos fazer hoje e agora. Nós vamos pegar como base o texto de Isaías 43, versículo 18 e 19, que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que incrível! Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Veja, eu estou fazendo algo novo. Quem está falando isso pra gente não é qualquer um. É o próprio Deus que nos promete que é Ele que está fazendo algo novo. É Ele que está se mostrando como luz. É o Senhor que está criando um caminho no deserto da sua vida. É o Senhor que está criando rios no ermo, no meio da sequidão. Olha o conselho que ele te dá. Não vos lembre das coisas passadas. Não considere as coisas antigas. Não se apegue. Olha que maravilha. Uma nova estação chegou e você está uma confusão por dentro e vem Cristo e te dá esse bálsamo. Fica calma. Calma. C.S. Lewis, ele escreveu uma vez assim: Não podemos esperar sentir fé. A fé é a vontade de confiar, não o sentimento de confiança. Ou seja, se você ficar esperando sentir fé, você vai viver nesse medo. Então, confiar em Deus é o fundamental para viver qualquer tipo de mudança. Tem uma outra autora contemporânea nossa, chamada Ashley Morgan Jackson, e ela diz assim: quando nada parece funcionar, é hora de se apegar à verdade de que Deus está com você, mesmo quando você se sente esquecida. Não é assim nas mudanças? Parece que você é uma caixa abandonada no meio da mudança. Eu já fiz muitas mudanças na minha vida. E você coloca as coisas bonitinhas dentro da caixa, coloca uma etiqueta, coloca dentro do caminhão, chega no seu destino, na sua casa nova. Algumas pessoas ajudam a tirar aquele monte de caixa. E quando você entra de novo dentro da casa, você não sabe onde está aquela caixa que você precisava da primeira noite. Às vezes a gente se sente uma caixa perdida no meio da mudança. Mas o que Deus fala para nós? Você não é uma caixa perdida, eu sei exatamente aonde você está. Essas palavras me lembram que não estar pronta não significa estar perdida. Só significa que você está sendo chamada a confiar. Você não é uma caixa abandonada. Você é a filha do Cristo, a filha do Criador, e Ele está te chamando a confiar nessa nova fase da sua vida. Agora, como que eu vou caminhar mesmo não estando pronta?
Gente, tá tudo bem se você tá tentando entender essa nova fase. Tá tudo bem se tá no começo, mas eu vou mostrar pra vocês alguns passos que me ajudaram em algumas mudanças na minha vida. Não só mudanças de estado, não só mudanças de locais, não só mudanças regionais, mas mudanças espirituais, mudanças emocionais que me fortaleceram. Primeira coisa, reconheça a estação que você está vivendo. Não adianta você querer plantar na época de colher. Não adianta você querer sorrir na época que não é para sorrir. Não adianta você querer abraçar na época de deixar de abraçar. Não adianta você querer plantar quando não é para plantar. Reconheça a estação. Pergunte a Deus assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Porque eu não estou entendendo nada. Seja clara com Deus, abra o seu coração ao Senhor, peça que Ele te ensine nessa nova fase. Segundo ponto, solte o que ficou. Às vezes, minha irmã, não é medo não, é apego. Às vezes não é falta de coragem, é só uma corda que está te amarrando no passado e você não quer soltar. Às vezes não é medo. Não é nem insegurança, é só apego. E aqui eu recomendo você, desapegue do passado, das manias do passado, das incertezas do passado. Não fique com medo do novo, não fique com medo, porque quem está criando algo novo é o próprio Criador. Então vou repetir de novo, às vezes não é medo, é só apego. Então, para cada mudança é um desapego. 3. Ore mesmo sem força. Isso aqui me ajudou muito. A oração pode começar lá do fundo do coração com aquela frase assim: Jesus, eu não sei o que orar. Deus, me ajuda. E você fica em silêncio. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. E o Senhor sempre estava lá. Deus, eu não sei o que dizer. O Senhor contempla o meu coração. Ora sem força, ora mesmo. Encontra o seu lugar de segurança e se desarma. E tira a sua armadura na presença do Senhor. E fala, Deus, eu não sei, mas Tu sabes. E ponto 4, que me ajudou muito. Um amigo. Procure um abrigo seguro. No meio do caos, você tem que ter um bunker. No meio da guerra, você tem que ter uma sala segura. No meio da mudança, você tem que ter um amigo, alguém para confiar, alguém para conversar, alguém para te dar aqueles 8 minutos antes de enlouquecer. Converse com alguém, porque as mudanças ocorrem no nosso interior. Se você não passar para ninguém, as pessoas vão perceber nada. Você vai estar armada ali, a armadura vai estar fechada, mas você precisa ter alguém, uma válvula de escape. Você precisa conversar com alguém, minha amiga. Você precisa falar sozinha, falar em voz alta, é bom, é sadio, mas você também tem que ter um par de ouvidos seguros e confiáveis. Se você não tem um amigo, se você não tem uma amiga, se você não tem essa válvula de escape, eu recomendo você a orar e pedir a Deus que envie um amigo, um irmão para estar do seu lado. Converse com alguém. Tá ok? E quinto e último passo é pequeno, mas é fundamental. Dê um passo pequeno de fé. Se mover mesmo com medo é coragem. Continuar caminhando mesmo em meio à dor é fé. Se mover no meio do caos é estratégia. Continue um passo de cada vez todo dia. O Senhor, Ele é super provedor nesse meio. Uma coisa interessantíssima que eu aprendi no decorrer dos meus longos 32 anos de vida é que, mesmo a gente andando no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Cristo estará conosco. Agora, se alguém falar que já caminhou no vale da sombra da morte e não teve medo, eu não sei o que essa pessoa é, não. É impossível você caminhar no vale da sombra da morte e não ter medo. Impossível. É uma mudança.
O medo, ele é real. A mudança, ela é real. Mas a gente vai passar por isso, sabe por quê? Porque Cristo está conosco. Dê um passo pequeno de fé. Se mova, mesmo com medo. Isso é coragem. Agora, olha, respira fundo e repete comigo, se você quiser. Fala assim: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio. Mesmo que eu não veja, eu sigo. Me prepara para essa nova estação. Mesmo que agora ela pareça difícil, mesmo que agora ela pareça impossível, mesmo, Senhor, que essa estação seja tão complicada que eu não consiga ver uma resolução para ela, eu continuo sendo sua filha. Deus cuida de mim. Amém. Agora é sua vez, minha querida. Você tá passando por alguma mudança? Me conta. Manda pra gente aqui. Marca a gente lá no Instagram. Começa a seguir a gente. Vai lá. #Nova Estação com Fé. Eu quero caminhar com você, tá bom? Compartilhar é um ato de fé. Então compartilhe esse podcast aqui com alguma amiga sua que precisa ouvir isso. Você acha que ela tá passando por uma mudança e ela está um pouco retraída? Mande para ela. Talvez edifique o coração dela e dê um pouco mais de luz para ela. Então lembra, mesmo quando você não tá pronta, Deus já tá. Ele já foi adiante. Ele já tá limpando os caminhos. Ele já está curando as feridas. Ele já abriu as portas. O Senhor está contigo em cada ciclo, entre os céus e os ciclos, porque viver pela fé é aprender a florescer em qualquer estação. Esse foi mais um episódio e até o próximo ciclo, mulher, onde eu vou te encontrar com certeza mais forte que hoje. Até a próxima!